Então, vamos lá, gente. A gente tentou trazer de uma maneira bem simplificada essa questão de preservação de fertilidade, avaliação de risco reprodutivo, porque é onde a medicina reprodutiva se inicia, é de onde nós vamos ter todo um acompanhamento e o nosso prognóstico de gestação. Então, esse é um tema que deve interessar a todo e qualquer ginecologista, porque o tema a fertilidade ele deve ser abordado lá no início das consultas. Hoje não mais o esterileuta vai ser a ponta dessa jornada. Então essa parceria ela deve se iniciar muito cedo, desde lá o início das consultas do ginecologista dessa paciente. Então os nossos objetivos com essa fala é descrever uma avaliação para acessar rapidamente essa idade reprodutiva, que é um conceito muito usado por nós especialistas, descrever rapidamente quais são os testes mais utilizados hoje e as suas interpretações, para que todos possam personalizar os tratamentos do casal e minimizar, assim, os riscos futuros dessa paciente ou desse casal. Então, vamos definir os percentuais também de nascidos vivos após um tratamento de infertilidade. E isso tudo pode ser abordado já no consultório de ginecologia, desde o início das consultas dessa paciente. Então, qual a significância desse problema? Segundo o CDC americano, 1 em 8 casais terão alguma dificuldade de gestar ou mesmo de levar essa gestação adiante. Existe um aumento gradual de mulheres com infertilidade também devido ao momento, a postergar esse momento de gestação. Dentro desses casais que vão ter dificuldade, 35% dos casais vão ter uma infertilidade mista, ou seja, masculina e feminina, e 10 a 20% vão ter uma infertilidade apenas por fator masculino. Então, o que a gente colocaria aqui, quais são as barreiras de otimizar essa prática, de fazer com que isso faça parte do consultório do ginecologista geral? Inicialmente seria o atraso no início de uma tentativa de gestação, levando a que as mulheres já liberem com um aumento dessa idade, um total desconhecimento da função reprodutiva masculina e feminina por conta da população em geral. Uma grande barreira seria o custo e a falta de acesso aos cuidados de fertilidade, especialmente pela falta de cobertura dos planos de saúde. A percepção de que a infertilidade é causada pela paciente ou pelo casal, através da escolha do estilo de vida, da exposição às infecções sexualmente transmissíveis ou mesmo essa demora em conceber. Então, existe essa barreira do próprio ginecologista. Você está me procurando muito tarde, poxa, porque você ganhou muito peso. Então, isso tem que ser, essas percepções, elas precisam ser tratadas e identificadas o mais cedo possível. E também existe um foco da imprensa e do público que esses tratamentos high-techs, como a fertilização in vitro, eles são tratamentos caros e são os únicos cuidados apropriados e são poderosíssimos e vão resolver qualquer tipo de problema, inclusive a questão da limitação da idade. Então, esse é um trabalho árduo que nós temos todos os dias no consultório, é que o paciente acha que vai pagar por um tratamento e ele vai efetivamente sair grave. Então, quais seriam as estratégias para diagnóstico, terapia e manejo quando a gente fala em preservação de fertilidade? Avaliar todos os casais com mais de um ano de exposição à gravidez, mulheres acima de 35 anos aguardar apenas 6 meses, mulheres com qualquer alteração menstrual, elas devem ser avaliadas assim que elas procurem um ginecologista. E uma avaliação extremamente importante, pessoal, é orientar qualquer mulher em idade reprodutiva que procure o atendimento de ginecologia por qualquer sintoma ou por qualquer coisa que ela vá procurar o médico, falar sobre reserva ovariana, saber qual é a expectativa dela, quantos filhos ela quer ter. Existem programas em países escandinavos, como a Dinamarca, que são programas gratuitos que avaliam o que eles chamam de risco reprodutivo. Com que idade você tem que começar a ter filhos, se você quer ter 3 filhos? Com que idade você quer começar a ter seus filhos? Fazer um cálculo, avaliar sua reserva ovariana, ver se você tem alguma outra doença associada, alguma comorbidade. Então, tudo isso já deve fazer parte dessa abordagem. E orientar qualquer mulher em idade reprodutiva sobre a sua fertilidade futura. Então, esse é o grande objetivo e é o que a gente quer realmente trazer hoje aqui.
Então, eu queria começar falando sobre o hormônio antimileriano, que talvez seja uma das armas mais poderosas, junto com a ultrassonografia, nessa avaliação de reserva ovariana. Então, o hormônio antimileriano, ele é uma glicoproteína, TGF-beta, produzida única e exclusivamente pelas células da granulosa dos folículos pré-antrais ou dos pequenos folículos antrais. Então, ela não está relacionada com ovulação, com nada, apenas com esse pool, com essa reserva de folículos primordiais. Ele é um excelente marcador de reserva ovariana quando a gente compara com FSH e com estradiol. Não que a gente não vá dosar o estradiol e o FSH, mas a gente sabe que o FSH e o estradiol entram naquele feedback de alça longa, o feedback negativo, com os receptores de hipotálamicos e hipofisários, enquanto que o hormônio antimileriano ele não faria parte desse feedback negativo e seria muito pouco impactado tanto com a época do ciclo menstrual quanto qualquer outra intervenção que esteja sendo feita nessa paciente. Então, ele é pouco afetado pelo uso de contraceptivos orais, ou mesmo se essa mulher não está ovulando, e ele não é um marcador de fertilidade natural, de ovulação, nem de fertilidade futura. Isso é muito importante que a gente coloque aqui. Mas lembrar que o antimileriano deve fazer parte dos exames solicitados para essas mulheres em que vai ser abordada a questão da reserva ovariana.